Eu quero mais. Qual é a próxima novidade? Ainda não estou satisfeito. Bem-vindos ao canal Enchei-vos da Palavra. E a novidade do vídeo de hoje é a velha e boa Palavra de Deus. As Escrituras Sagradas, elas são o nosso guia, o nosso prumo, o nosso farol. Assim como em certa feita o apóstolo São Pedro respondeu para Jesus a respeito de suas palavras, hoje nós fazemos menção delas. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6, não vamos abrir agora, mas depois eu gostaria que você abrisse na sua casa e conferisse, se deleitasse nessa escritura. Certa feita, Jesus estava fazendo um sermão e o discurso dele não estava muito agradável, não é? As palavras não estavam sendo tão agradáveis assim de se ouvir. Assim como hoje nós buscamos tantos discursos para massagear o nosso ego, queremos ouvir somente aquilo que nos satisfaz, naquele tempo também que Jesus esteve na terra, aconteceu exatamente isso. E a palavra diz então que muitos dos seus seguidores foram embora, deixaram de segui-lo a partir de então. E ele se dirigiu àqueles discípulos que estavam mais próximos dele e perguntou a eles: e vocês? Vocês também não querem ir embora? O apóstolo São Pedro, então, respondeu a Jesus, fazendo ao mesmo tempo uma pergunta: Mestre, para quem nós iremos? A quem nós ouviremos? A quem nós seguiremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então eu convido você agora a pegar a sua Bíblia impressa. Pegue aí a sua Bíblia impressa ou a sua Bíblia online, se assim você preferir. Mas é importante que você confira as Escrituras Sagradas, se o que estamos falando aqui realmente está escrito na Palavra de Deus. A sua Bíblia impressa é uma outra experiência que você tem de folhear, de ver as palavras saltando, as linhas saltando diante dos seus olhos no momento em que o Espírito de Deus falar alguma coisa ao teu coração. Então, não deixe de ter essa experiência. Aproveite o tempo que você tem, a vida que o Senhor te deu, os recursos que Ele te deu e se deleite, aproveite, mergulhe mesmo na Escritura Sagrada, porque eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma a partir do momento que você se alimentar da Palavra de Deus, que você se encher da Palavra de Deus. Amém? Bom, antes de nós passarmos ao assunto do vídeo, eu quero pedir a sua ajuda mais uma vez. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no meu canal, dá já uma curtida aí se você já está gostando do assunto que nós introduzimos aqui e também compartilhe com as pessoas que você ama, porque aqui nós falamos somente as Escrituras, somente o que a Palavra de Deus deixou para nós, é o que nós abordamos aqui. Então, não tem aqui nada de mirabolante, não tem aqui nada de fantasioso, somente as Escrituras. E elas é que dão testemunho do nosso Senhor. Então você pode compartilhar sem medo, mas claro, você acompanha aqui, confira as Escrituras e então compartilhe sem medo, porque nós falamos da palavra de Deus. Nós procuramos nos encher de sua palavra. Bom, como nós introduzimos aqui, né? Eu quero mais. Qual é a próxima novidade? Ainda não estou satisfeito. Nós estamos num tempo acelerado, todo mundo já percebeu isso. Até mesmo os adolescentes ou as crianças, quando já começam a ter uma noção de tempo, não é? Quando elas começam a administrar ali o tempo de suas tarefas, do seu lazer, enfim. Quando já tem uma idade que conscientiza mais com relação a isso, todo mundo já percebeu que a impressão que temos é que os nossos dias estão sendo abreviados. E não é somente uma impressão, não é verdade? Você que já ouviu falar isso dentro da palavra de Deus, é assunto também para um outro vídeo, quem sabe, sabe que tem uma promessa, não é? Uma profecia de que nos últimos dias os tempos seriam abreviados, não é verdade? E nós já estamos sentindo isso. Por mais tecnologia que nós tenhamos, coisas para facilitar a nossa vida, ainda assim parece que o nosso dia não tem 24 horas. Parece que ele foi reduzido para 12, porque nós queremos fazer tantas coisas, aproveitar tantas coisas, administrar tantas coisas e fica aquém, muitas vezes, do nosso querer. Simplesmente nós não conseguimos, às vezes, administrar tudo que gostaríamos. E essa vida acelerada, esse pensamento acelerado e as nossas atitudes, elas vão caminhando nessa direção também.
E a nossa alma, ela busca se satisfazer porque está tudo tão rápido que a gente não consegue assentar alguma coisa dentro de nós mesmos e nos satisfazermos com aquilo. Nós nos fartamos, nós nos deleitamos nas nossas maratonas infinitas de séries e filmes que nós amamos. Nós nos deleitamos nas programações, nas compras, até mesmo daquilo que a gente nem precisa, não é verdade? Nós procuramos satisfazer as nossas vontades, nos fartamos de tantas coisas no próprio corpo e ainda assim estamos com sede. Ainda assim, nós queremos sempre mais, nós queremos sempre uma novidade, nós queremos toda hora algo diferente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe uma fonte que sacia de verdade. Então agora convido você a pegar a sua Bíblia, de preferência impressa. Sou dessas, tá? Que gosta de livro físico, não só a Bíblia Sagrada, mas um livro também que eu venha ler. Eu prefiro o físico do que um PDF, por exemplo, né? Um livro digital, porque a experiência de folhear, de ler, é tão interessante, inclusive, para o nosso próprio cérebro. Na verdade, nós ativamos muito mais quando nós temos a experiência, por exemplo, de escrever à mão do que digitar. Digamos assim, né, que o analógico ele exige um pouquinho mais da gente do que o digital. Então, nós acabamos desenvolvendo mais habilidades até quando nós fazemos as coisas do modo analógico, né? Abra a sua Bíblia comigo. Vamos nos encher das Escrituras que estão no Evangelho de João. Você vai abrir sua Bíblia no meio, você que não tenha talvez alguma prática, né? Mas rapidinho você vai adquirir, é só começar. Você vai abrir no meio, aí vai vir o Salmo, você vai passar, folhear mais, vão vir aqui os profetas, e aí logo em seguida já entra no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o 4º livro do Novo Testamento. João capítulo 4, nós vamos ver aqui o que Jesus nos ensina a respeito disso. Quero mais, nunca estou satisfeito, estou sempre com sede, quero novidade, né? Evangelho de João capítulo 4, versículos do 5 ao 14. Vamos nos encher da palavra de Deus, que diz assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, aproximadamente meio-dia, né? Segundo o relógio dos judeus. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que maravilha! Glória a Deus, que palavra mais linda, que palavras lindas do Senhor Jesus Cristo quando ele esteve aqui na terra. E o mais maravilhoso é que ele continua vivo e a palavra dele está de pé. Aquilo que ele prometeu quando ele estava aqui na terra continua de pé para todo aquele que crê. É pela fé que nós nos achegamos a Jesus Cristo e bebemos da sua palavra, nos enchemos de sua palavra, né? Essa fonte inesgotável.
Jesus, então, ele deixou para nós essas palavras. Ele fez uma comparação da água que sacia o nosso corpo humano com uma água espiritual, uma água que sacia a sede do interior de todo ser humano. Ele estava falando de sua própria presença dentro de nós. Nós podemos fazer milhões de coisas com as nossas vidas no nosso dia a dia. E não é errado nós preenchermos o nosso dia, a nossa vida, é para isso mesmo que nós vivemos, na verdade, com os nossos sonhos, nossos projetos, nosso trabalho, desenvolvermos habilidades, estudarmos, adquirirmos mais conhecimento, tirarmos tempo para o entretenimento, para o lazer, para desfrutar das coisas boas que Deus nos permite, seja a gente rico, seja a gente pobre, não importa, nós sempre temos tantas coisas à nossa disposição, das quais podemos desfrutar e viver uma vida abençoada, maravilhosa, não é? Em Eclesiastes, depois você confere, que não é o tema de hoje. Em Eclesiastes, o Senhor, ele fala isso através de Salomão, sábio Salomão, não é? Que nós devemos sim gozar os bens dessa vida, desfrutar, viver uma vida boa, mas também sem nos esquecermos do nosso Criador, porque a Ele nós daremos conta de tudo que nós fizermos, de bom ou de ruim. Não é verdade? Mas é importante, apesar de toda essa correria, de todo esse anseio por novidade, toda hora eu quero uma coisa diferente, até mesmo o entretenimento gospel, né, digamos assim, nós que estamos aqui, em sua maioria cristãos católicos, cristãos evangélicos, protestantes, tradicionais, digamos assim que até mesmo o entretenimento gospel, muitas vezes ele deixa a gente viciado, né? Toda hora nós queremos um sermão diferente. Toda hora nós queremos ver o que de mais interessante aquele pregador agora irá falar. Toda hora nós queremos uma música nova. Toda hora nós queremos uma novidade na nossa playlist, nos filmes, nos eventos, nos grandes ajuntamentos. Nós queremos o tempo todo a novidade. O que tem de novo agora para me satisfazer? E nós precisamos tomar um cuidado de não nos tornarmos escravos dessa necessidade da novidade. Como eu falei para você no início aqui do vídeo, que a novidade de hoje é o quê? A velha e boa palavra de Deus. É importante que você e eu, todos os dias, mesmo que nós tenhamos a nossa vida, o nosso dia cheio de tantas outras coisas, que nós tenhamos esse tempo para priorizar, nos assentarmos junto à fonte das águas vivas, que é o próprio Deus, a sua presença, e bebermos dessas águas, saciarmos a nossa vida, o nosso interior, nessa fonte inesgotável, conforme as palavras de Jesus. Ele prometeu, qualquer que beber desta água aqui, ou seja, a água, né, que sacia o corpo físico, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ou seja, você não vai ficar dependente, porque a água que eu lhe der se fará nele, dentro da pessoa, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você precisa ter uma fonte que jorra dentro de você. Precisa ser saciado de dentro para fora. E então as circunstâncias ainda difíceis, os problemas, as frustrações que todos nós experimentamos ao longo da nossa vida, nada disso irá nos deixar prostrados, nada disso irá tirar o nosso entusiasmo, tirar a nossa paz, tirar a nossa fé. Porque a fonte de água, aquilo que sacia o nosso interior, está dentro de nós mesmos. Então jorra de dentro para fora. E é interessante que jorra não só aqui, mas para a vida eterna. Eternamente você estará saciado se assentar junto à fonte das águas vivas para beber dessas águas. Nós precisamos dessa fonte dentro de nós, e tem um outro versículo muito interessante que eu quero compartilhar com você, que está em Hebreus. Pegue a sua Bíblia. Vamos caminhando aí para frente. Você vai passar por Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo.
Vai folheando sua Bíblia aí até você encontrar os Hebreus, a carta aos Hebreus. Depois de Timóteo vem Tito, Filemon e pronto. Chegamos na carta aos Hebreus. Eu quero que você abra no capítulo 13, versículo 9. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Vamos ver o que a palavra de Deus continua nos falando a respeito dessa satisfação que nós precisamos buscar a despeito das coisas exteriores, não é verdade? Para que nós possamos um dia falar também como aquela mulher, como Jesus falou com aquela mulher, não é? Você não precisará, se beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Não precisará buscar outras fontes. Ele estava falando de coisas espirituais, não daquela fonte ali de água que ela tinha que pegar para sua sobrevivência, claro. Mas Jesus, então, ele estava revelando coisas grandiosas naquela conversa com a mulher samaritana, assim como ele está revelando para mim e para você agora. E para nós finalizarmos, em Hebreus, no capítulo 13, verso 9, diz assim: Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Quero que você se atente para essa segunda parte desse versículo. Porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. É bom que o coração se fortifique com graça e não com manjares. Nada contra o entretenimento, o conhecimento, o trabalho, o desenvolver das nossas vidas, nada contra. Tudo isso vem do próprio Deus para nós. Ele mesmo estabeleceu que deveriam ser assim essas coisas. Ele mesmo é quem nos dá todas estas coisas. Tudo vem das mãos do nosso Deus. Mas aqui a palavra está trazendo a nossa mente para nós pensarmos em algo que vai além das coisas exteriores. É bom que o coração se fortifique com graça, ou seja, ao longo do seu dia você vai viver muitas coisas, mas é tão diferente se antes ou em algum determinado momento do dia você se assentar para beber das águas da fonte eterna que é o Senhor Jesus. Você vai fortalecer o teu coração e o teu interior com graça de Deus. E ainda que você faça tudo que você planejou ou não, ainda que você satisfaça todas as suas vontades naquele dia, ou não, alguma delas seja frustrada, ainda que tantas coisas estejam por serem realizadas por você, e você ainda quer buscar, você já estará satisfeito com a graça do Senhor. E a graça de Deus não só enche a sua vida por dentro, como salta para fora, te dá também toda a força necessária para que você viva os seus dias e busque todos os teus propósitos. Amém? Bom é que o coração seja fortalecido com graça. Não se preocupe mais com qual será a próxima novidade. Não fique tão ansioso assim, querendo mais e mais e mais. Fortifique o teu coração na presença do Senhor, com a graça de Deus. Medite na palavra. Alimente-se dela, ainda que você leia um versículo todos os dias, mas você medita aquele versículo, se alimenta dele ao longo do seu dia, você vai ver que você estará para sempre satisfeito no Senhor. E aí você até poderá cantar aquela canção, né? Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Deus abençoe sua vida, que jorre a fonte eterna de dentro de você todos os dias. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar aquela curtida que me ajuda aqui
para que o YouTube distribua o conteúdo e compartilhe também com aqueles que você deseja abençoar com esta palavra que abençoou o teu coração. Amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.